Durante décadas, a Yakuza capturou a imaginação coletiva como uma das organizações criminosas mais famosas e misteriosas do mundo. Originários do Japão, estão profundamente enraizados na história e na cultura da sociedade japonesa. São muito mais do que uma simples organização criminosa. Representam um fenômeno sociocultural complexo, que tem prosperado apesar dos esforços das autoridades para erradicá-los. Convidamos você a explorar juntos como a Yakuza se tornou uma das organizações criminosas mais famosas do mundo. Duas histórias diferentes contam a criação da organização. A primeira é que ela nasceu no dia 17, no período Edo, composta por dois grupos: Bakuto, jogadores profissionais que trabalham nas cidades e que controlam o mundo dos jogos de azar. É deles que vêm algumas tradições da Yakuza, como o Yubitsumi, cortar o dedo em caso de desonra, e Irezumi, a famosa tatuagem japonesa. Mas alguns deles também viriam de Tekiya, vendedores ambulantes que trabalhavam nas estradas. Mas alguns preferem outra versão, que seria a última de grupos criados para defender a população de Ronins, ex-samurais excluídos da sociedade japonesa após ficarem sem mestre. Não possuem classe limpa quando vivem em uma sociedade extremamente hierárquica e baseada em relações de lealdade para com o senhor. Muitos deles tornaram-se agricultores ou padres, mas alguns, tendo dificuldade em aceitar a sua nova posição social, rebelaram-se e recorreram ao banditismo, especialmente depois da desmilitarização de 1603. Não hesitavam em aterrorizar as aldeias vizinhas e matar os mais fracos. Segundo esta versão, a Yakuza teria se tornado a Yakuza para proteger o povo. Qual versão você consegue aproximar da realidade? As duas histórias confirmam que a organização criminosa é formada por pessoas de origem modesta. Já a palavra Yakuza vem de um jogo de cartas cuja combinação Yaku-Iza simboliza uma mão perdida. Yakuza, portanto, significa literalmente inútil. Foi no século XIX, com o início da era Meiji, que a organização realmente começou a crescer, aproximando-se de certos políticos e da extrema-direita nacionalista, o que permitiu a Yakuza expandir-se graças a uma maior liberdade e ao apoio das altas esferas da sociedade. Invadiam o mercado negro e podiam dizer que o negócio funcionava mais do que bem. Foi assim até o final da Segunda Guerra Mundial, onde tiveram seu auge. Os estragos da guerra e a ocupação americana no Japão promoveram o caos. O mercado negro estava em plena extensão e tornou-se um pilar da economia nacional. As redes ilícitas intensificaram-se. No início da década de 60, havia 184 mil Yakuzas, distribuídos em 126 gangues. A organização tinha então mais membros do que o próprio exército japonês. A partir da década de 80, o clã começou a se desintegrar. As exportações para os Estados Unidos estavam aumentando, mas nem todos consideravam isso muito bom. Começou então uma guerra de clãs entre nacionalistas e expansionistas. A violência na organização entre os diferentes clãs só acentuavam. Isso durou até 1º de março de 1992, quando uma lei anti-gangue entrou em vigor, estabelecendo um censo oficial de acordo com uma série de critérios. Os membros deveriam mostrar que pertenciam a uma organização para terem vantagens financeiras, mas também deveriam ter antecedentes criminais e a organização deveria ser hierárquica. Era proibido ter conta em banco, emprego, apartamento, carro e até telefone. Os Yakuzas viram então o seu número cair drasticamente até atingir 28.200 membros em 2019. Perderam mais de 250 quilômetros entre os anos 60 e hoje. Suas atividades foram completamente viradas de cabeça para baixo. Apesar disso, este não é o fim da organização. As 3 principais federações conseguiram se fortalecer. Esta lei obrigou os clãs a estabelecer uma política de seleção e concentração da sua força de trabalho, que era a única maneira de ver a organização sobreviver. Isto permitiu uma maior coesão, bem como uma maior eficiência na restante força de trabalho. Em 2010, novas leis entraram em vigor, estabelecendo as relações entre a população civil e os Yakuzas. Isso afetou, em particular, as empresas que os financiavam. Se continuassem, estariam sujeitos a multas pesadas e ao confisco de seus bens. Isto levou a uma nova queda no número de membros. Esta perda de mão de obra promoveu o surgimento de uma nova delinquência, menos organizada e mais violenta, que não respeitava mais o código de honra dos Yakuzas. Essa organização não é uma sociedade secreta. Apesar disso, é uma das máfias mais perigosas do mundo.
No Japão, existem 3 grandes famílias de Yakuza: Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai e Inagawa-kai. Eles são compostos apenas por homens. Mulheres exercem apenas um apoio nas sombras. Sua estrutura hierárquica é piramidal e familiar, com uma dezena de funções diferentes. A família Yamaguchi-gumi é a mais importante. Fundada em 1915 por Harukishi Yamaguchi, sua principal atividade girava em torno de shows e jogos. Em 2010, incluía mais de 44% dos yakuzas presentes no Japão e ganhava vários bilhões de dólares por ano graças às suas atividades ilícitas. É governada de acordo com um código de honra que proíbe a violação e o assalto à mão armada. Mas estas regras sobre honra, coragem, proteção e justiça desapareceram pouco a pouco desde a lei de 1992, que preferia o lucro. Assim, as tradições se perderam, como Satoru Takegaki, um membro importante que dizia que no passado os yakuzas tinham a reputação de cavalheiros, que ajudavam os pobres e se opunham aos ricos. A sua imagem, portanto, degradou-se fortemente ao longo do tempo. Para fazer parte de uma família, a nacionalidade não é importante. O que importa é o amor pela tradição e pela família yakuza. Para fazer parte de um clã, ocorre uma cerimônia de admissão, chamada de Sakazuki. A data está anexada de acordo com o calendário lunar. Durante a celebração, o padrinho e o futuro integrante sentam-se frente a frente e compartilham uma taça de saquê. Essa bebida aqui representa o elo de sangue e a lealdade. Quando um yakuza o devolve ao seu patrocinador, significa que rompe os laços com a família. Quanto aos arrependidos, a sua reintegração é muito complicada e muitos acabam cometendo suicídio. Irezumi, uma forma particular de tatuagem tradicional japonesa usada pela yakuza, normalmente é motivo de orgulho, mas depois de deixarem o clã, quando esses homens tentam se reintegrar à sociedade, essas tatuagens tornam-se uma vergonha e um marcador de um passado criminoso. Outra tradição importante é o Yubitsumi, é a retirada do dedo mínimo que ocorre quando um membro do clã não respeita o código de honra. Apesar de todas essas aventuras, os yakuzas são sempre parte integrante do Japão e da cultura popular. Nos últimos anos, têm tentado restaurar a sua imagem. Ascenderam ao topo das organizações criminosas mundiais com base numa história rica e numa cultura bem estabelecida. A sua capacidade de adaptação às mudanças sociais e econômicas permitiu-lhes prosperar e tornaram-se uma organização forte e poderosa no Japão e em outros países. Embora sua notoriedade e influência tenham diminuído ao longo dos anos, continuaram desempenhando um papel significativo na sociedade japonesa, por vezes admirados, por vezes temidos.